A tela voltou a aparecer e eu me encontrava no topo de Clock Tower, com Skull Kid flutuando acima de mim novamente, totalmente silencioso. Eu olhei a lua novamente, apenas a alguns metros acima de mim, porém o Skull Kid ficava me encarando com uma expressão aterrorizante, e com aquela maldita máscara. Em uma tentativa desesperada, eu equipei o meu arco e flecha e atirei uma vez no Skull Kid. E eu acertei. Atirei mais 2 vezes e logo depois da terceira flecha, uma caixa de texto apareceu. Isso não vai te fazer nada de bom. E de repente eu fui levado no ar, levitando pelas minhas costas. E aí o Link gritou enquanto ele queimava completamente em chamas, instantaneamente o matando. Eu tomei um puta susto quando isso aconteceu. Eu nunca tinha visto esse ataque ser usado por ninguém no jogo. O Skull Kid não tinha esses poderes. Enquanto a minha cena de morte acontecia, com meu corpo sem vida ainda queimando, o Skull Kid riu no fundo e a tela mudou para um preto total, apenas para me fazer reaparecer no mesmo lugar. Eu decidi atacá-lo de outro jeito, mas a mesma coisa aconteceu. Desta vez, na cena de morte, alguns sons da Song of Healing revertida puderam ser ouvidos. Em minha terceira e última tentativa, eu notei que não tinha música dessa vez, somente silêncio suspeito. Então eu finalmente me lembrei que no seu encontro original com Skull Kid, você deveria usar a Ocarina para ou viajar de volta no tempo ou convocar os gigantes. Eu usei a Ocarina e tentei tocar a Song of Time, porém antes que eu pudesse acertar a última nota, o corpo do Link novamente explodiu horrivelmente em chamas e ele morreu. Quando a cena da morte estava chegando ao fim, o videogame começou a fazer barulho, como se o cartucho quisesse processar várias coisas de uma só vez, ou algo assim. Quando a tela voltou a aparecer, era a mesma cena das 3 primeiras vezes, exceto que, desta vez, Link estava morto no chão, em uma posição que eu nunca tinha visto antes nesse jogo. Sua cabeça estava virada em direção à câmera, com o Skull Kid flutuando logo acima dele. Eu não conseguia me mover, não conseguia apertar nenhum botão. Tudo que eu podia fazer era olhar para o cadáver do Link. Depois de mais ou menos 30 segundos, o jogo simplesmente muda para uma tela preta, com a mensagem: você se encontrou com um destino terrível, não foi? Antes de te mandar de volta para a tela do título. Ao voltar à tela de título e começar tudo de novo, eu notei que meu save file não estava mais lá. Ao invés de Link, ele foi trocado por um outro save file chamado Sua Vez. Este save tinha 3 corações, 0 máscaras e nenhum item. Eu selecionei e imediatamente quando eu fiz, eu voltei para a cena do topo de Clock Tower, com o Link morto e o Skull Kid flutuando acima de mim, com a sua risada se repetindo novamente. Eu rapidamente apertei o botão reset do videogame, e quando o jogo carregou mais uma vez, tinha um save file adicionado, intitulado-se Ben. O save do Ben estava bem no lugar que eu estava antes que eu apaguei, também no Stone Tower Temple, com a lua quase caindo. Eu desliguei o jogo nesse ponto, não sou muito supersticioso nem nada, mas isso era muito até para mim. Eu não joguei esse jogo hoje, caramba, nem consegui dormir direito na noite passada. Eu ficava ouvindo a Song of Healing revertida na minha cabeça e me lembrando da sensação de desespero enquanto explorava Clock Town. Eu dirigi hoje de volta até a casa daquele velho para fazer algumas perguntas a ele, junto com meu amigo, nem ferrando eu iria voltar para lá sozinho. Apenas para achar uma placa de vende-se em frente ao jardim, e quando eu apertei a campainha, ninguém estava em casa. E agora que estou eu novamente narrando o resto dos meus pensamentos e do que aconteceu. Me desculpe se tiverem alguns erros, é que eu não estou dormindo direito nesses dias e estou aterrorizado por esse jogo, ainda mais agora que estou narrando isso e passando por todo esse horror uma segunda vez. Porém, eu ainda acho que há mais coisa por trás disso tudo, e eu sinto que tem algo me chamando para investigar ainda mais. Eu acho que Ben está por trás de tudo isso, mas ainda não sei o porquê, e se eu apenas pudesse conversar com aquele misterioso velho, talvez eu pudesse achar algumas respostas. Preciso de um dia mais para recuperar antes de voltar a jogar o jogo novamente. Ele já tirou uma boa parte da minha sanidade, eu sinto isso. Mas da próxima vez que eu jogá-lo, estarei gravando tudo o que se passa. É o que vocês estão vendo aí, o vídeo de fundo. Eu vou postar o que aconteceu e colocar o link do vídeo, mas na noite passada foi tudo muito real pra mim. Acho melhor eu parar de ficar mexendo com isso. Eu desmaiei quase imediatamente após fazer aquele segmento. Porém, na noite passada eu tive um sonho com aquela estátua. Eu sonhei que ela estava me seguindo pelo sonho todo. Eu estava lá, numa boa, quando eu senti os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Eu virava e me deparava com aquela coisa,
aquele horrível estátua sem vida que ficava me encarando com aqueles seus olhos vazios, diretamente pra mim. Isso somente a alguns centímetros de distância. No meu sonho, eu me lembro de chamá-la de Ben, e eu nunca tive um sonho assim, em que eu pudesse sonhá-lo tão vividamente, mas pelo menos eu consegui dormir um pouco, eu acho. Hoje, logo após desligar o jogo depois de jogá-lo, eu tentei ir mais longe que eu consegui. Eu dirigi de volta àquela vizinhança para ver se o homem já tinha voltado. Como eu já esperava, o carro ainda estava desaparecido e ninguém estava lá. Enquanto eu caminhava de volta para o meu carro, o homem que estava na casa ao lado cortando a grama desligou o cortador e me perguntou se eu estava procurando alguém. Eu disse para ele que estava procurando um homem velho que morava lá antes. Ele me respondeu que eu já sabia, ele estava de mudança. Tentando obter mais algumas informações, eu perguntei se o homem tinha visto algum familiar ou parente com que eu poderia conversar. Então eu descobri que este homem nunca foi casado e nem tinha filhos ou netos por adoção. Começando a ficar preocupado, eu fiz uma última pergunta, uma pergunta que eu já deveria ter perguntado desde o começo. Quem era Ben? A expressão do homem se fechou completamente. Então ele me disse que há 4 casas em direção ao norte, mais ou menos 8 anos atrás, no dia 23 de abril. Ele também me disse que sabia da data específica porque aquela data também era o dia do seu aniversário. Aconteceu um terrível acidente na vizinhança com um garoto chamado Ben, pouco depois que seus pais se mudaram para lá. Apesar de tentar obter mais informações sobre o caso, o homem não divulgou mais nada além disso. Eu voltei para casa e comecei a jogar novamente. Liguei o jogo e imediatamente tomei um susto na tela de título. Sabe, quando a máscara aparece, o barulho que o jogo fez não foi aquele de normal de sempre, mas algo com uma frequência muito mais alta. Eu apertei Start, já me preparando para o pior, mas assim como há 2 noites atrás, os save files sua vez e Ben foram mostrados. Eu abri o file de Ben, hesitando por um momento quando eu notei que as estatísticas de jogo não eram a mesma da de 2 dias atrás. Parecia que ele já tinha zerado a Stone Tower Temple. Desta vez, juntando toda a minha coragem, eu selecionei. Imediatamente eu fui transportado para o meio do caos completo. Eu já estava do lado de fora da Stone Tower Temple. Porém, foi isso mesmo que eu já esperava. A zona não era chamada exatamente de Stone Tower Temple, e sim de Stone. E imediatamente, quando apareci, uma caixa de diálogo com um monte de palavras sem nexo que eu não entendia apareceu. O corpo do Link estava distorcido, suas costas estavam violentamente quebradas para o lado do seu corpo. Sua expressão era vazia, quase monótona. Era uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era um olhar completamente vazio, como se ele estivesse morto. Enquanto ele ficava lá parado, seu corpo se mexendo irregularmente, eu notei que também tinha um item no botão C. Eu nunca tinha visto antes. Um tipo de nota, porém apertando o botão, nada acontecia. Vários sons tocavam aleatoriamente, sons que eu não reconhecia do jogo, quase demoníacos de natureza. E também havia um som de muito alta frequência tocando no fundo, um tipo de risada ou algo assim. Eu tive pouco mais de 2 minutos para explorar o ambiente, antes daquela droga de estátua voltar a aparecer para cima de mim. E, imediatamente depois disso, o cenário mudou para aquela tela branca com o título Dawn of the New Day, exceto que desta vez não tinha aquele subtexto. E então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, deixa um like, comenta, compartilha. Eu sou o Rick.